Este é mais um caso real de lobisomem, vivenciado há muito tempo atrás. Em meados de 1585 a 1590, foi publicado e escrito na cidade de Londres a biografia que descrevia a vida desregrada de um homem que viveu em épocas passadas. Esta biografia continha 16 páginas e ela fala sobre o aparecimento de um dos lobisomens mais aterrorizante de toda a história, Peter Stubbe. Esta biografia é a única prova que existe sobre este animal, que aterrorizou em sua época. Ela também foi traduzida em uma impressão alemã, que até onde se sabe, seria a original, mas devido ao tempo, acabou se perdendo. Existem somente 2 cópias originais, e essas se encontram escritas em inglês. Também passaram a ser um valioso documento, pois comprovam a existência de tal mal. Peter Stubbe nasceu em Beradat e viveu em Bedburgo, na Alemanha. Desde os 12 anos, Peter Stubbe já demonstrava que tinha uma grande inclinação ao mal. Possuía um gosto peculiar pela magia negra, necromancia e feitiçaria. Com o passar do tempo, ele se desviou de sua fé cristã. Então, depois disso, foi pegando gosto pelo que vinha aprendendo sobre a magia negra. Depois de um certo tempo ter se passado, ele acabou se entregando de corpo e alma ao diabo e também veio a negociar a sua salvação com o demônio. Ele desejou inúmeros prazeres para sua vida, como, por exemplo, a possibilidade de seu nome ser conhecido pelos 4 cantos do mundo. Então o diabo concordou com ele, mas o preço cobrado lhe foi o céu. Porém, mais tarde, Stubbe viu que todos os desejos que fez não se refletiam as coisas como riqueza e sucesso enquanto estivesse vivo. Estes mesmos documentos comprovam por escrita que seus desejos e luxúrias não poderiam ser satisfeitas por meio mundano. A maldade que Peter Stubbe possuía em seu coração e também em sua alma anseiava em fazê-lo praticar o mal sobre os homens, mulheres e também crianças. O diabo o via como um instrumento perfeito para praticar o mal ao mundo. E com isso, o demônio o presenteou com um cinturão que, quando colocado, transmutava a aparência de Stubbe. Ele deixava de ser humano e passava a ser um grande lobo feroz, muito forte e poderoso, com grandes olhos que brilhavam durante a noite. Ele também teria enormes e largas mandíbulas, dentes que serviriam para destrinchar e também cortar como navalha as suas vítimas. E tão somente depois de tirar o cinturão, quem estivesse o usando voltaria à forma humana. Possuindo este artefato, Peter Stubbe poderia continuar com a sua vida durante os dias, sem ao menos ninguém desconfiar que ele era a criatura que vinha trazendo terror a muitos. Por perceber que tudo que o diabo fazia por ele o agradava, ele acabou se entregando a atos grotescos e também repulsivos.
Sempre que alguém o enganava ou o desferia ofensas, Stubby era tomado por uma raiva e sede de vingança. E tudo isso só cessava quando ele tomava a forma de lobo e matava a pessoa ou algum de seus familiares. Conforme os dias foram se passando, este homem foi experimentando novas maneiras de derramar sangue. Ele percorria as aldeias vizinhas durante 2 noites em forma de lobo e 2 dias em sua forma humana. Então cometia atrocidades e crimes hediondos contra quem cruzasse o seu caminho. Em sua forma humana, Stubby percorria as ruas de Bedburgo, sempre muito elegante. Também cumprimentava as pessoas que de certa forma o conheciam, sem saberem que ele era a criatura que havia matado seus parentes. Ele vagava pelas ruas daquela cidade e marcava quem seriam as suas possíveis vítimas durante a noite. Sempre que ele avistava mulheres, meninas e crianças que sua alma desejava, ele esperava pelo melhor momento. Então a arrastava para fora da cidade, em algum lugar descampado, e lá as matava brutalmente. É quase evidente que muitas de suas vítimas tiveram o desprazer de ver ele se transformando à frente delas. Muitos de seus ataques aconteceram quando grupos de crianças se afastavam de seus vilarejos para brincar. Tal era a intenção de sua crueldade que os vilarejos onde foram feitas muitas vítimas passaram a viver em completo terror, com a maldade do lobo, que parecia ser insaciável por sangue. Seu reinado de terror permaneceu por longos anos. Inúmeras crianças, mulheres e homens foram encontradas mortas, e outras nem seus ossos foram achados. Existem relatos de ataques terríveis a mulheres grávidas que tiveram seus filhos arrancados ainda com vida de dentro de suas barrigas, na mais sangrenta e inimaginável crueldade. Ele também devorava seus corações ainda pulsando, a qual Stubby sempre considerava uma refeição muito mais requintada a seu apetite monstruoso. Além de presas humanas, Stubby, em sua forma animal, gostava de destrinchar animais e comer seus órgãos. Isso lhe servia como um álibi para que ninguém viesse a suspeitar que as tantas mortes foram ocasionadas por um feiticeiro. Tudo daria a entender que quem fazia essas atrocidades era um animal selvagem, comum daquela região. Durante este longínquo período, Peter Stubby viveu com sua irmã, uma jovem muito linda que o amava, mas não um amor de irmão. Tudo indica que eles viviam sobre uma relação incestuosa. Acredita-se que esta relação pecaminosa já vinha desde a sua juventude, muito tempo antes de Peter Stubby ter se entregado ao completo mal. Sua irmã se chamava Bill Stubby, e seu encanto e beleza atraía a admiração de muitos homens que a conheciam. Desta relação pecaminosa, Bill Stubby acabou gerando um filho. Mesmo Peter Stubby se tornando pai, nada mudou. Ele continuou muito dedicado ao mal que vinha fazendo, tal como a criatura monstruosa que ele sempre foi. Seu poder em seduzir as mulheres era muito grande. Por onde ele passava, ele chamava a atenção. Certa vez, uma linda mulher foi até ele
E depois de uma curta conversa, antes que ela fosse embora, ele conseguiu seduzi-la com palavras doces e encantadoras, e a influenciou de uma forma tão grande que esta mesma mulher se entregou aos seus encantos. E desde então, ela sempre estava pronta a realizar todos os seus desejos pecaminosos. Esta mulher se chamava Catherine Trump e desfrutava de uma excelente reputação entre o povo e os seus conhecidos. Mas os desejos imorais de Stubbs nunca foram saciados, nem mesmo pelas belas mulheres que ele seduzia. Então o diabo acabou por lhe enviar uma mulher tão bela, mas tão bela, que mais parecia ser vindo dos céus. Até onde sabemos, esta mulher lhe servia aos caprichos por longos 7 anos, até que chegou o dia que lhe foi revelado que ela era um espírito infernal. Na verdade, ela era um demônio, conhecido como súcubo. O filho de Stubbs cresceu, e ele era tão diferente de seu pai, que seu próprio pai o chamava de luz de sua vida. Durante um pequeno tempo, Stubbs cultivou um grande amor por seu primogênito. Mas infelizmente, claro que isso não durou por muito tempo. Não demorou para que Stubbs viesse a estar desejando o próprio sangue de seu filho. Quando foi um dia, Stubbs convidou seu filho para um passeio pela mata que existia ao redor da aldeia. Então, enquanto eles andavam pela mata, Stubbs pediu para que seu filho continuasse o caminho, pois ele precisava aliviar suas necessidades. Logo em seguida, ele o alcançaria. Enquanto seu filho caminhava à sua frente, Stubbs colocou o cinturão e se transformou na fera. Em seguida atacou seu filho. E ali, naquele lugar completamente ermo, Stubbs matou seu próprio filho. Nestas escrituras relatam com detalhes que tão logo Stubbs atacou o seu filho, ele devorou o seu cérebro, pois essa era a única forma de saciar a sua sede de sangue. Estas foram as palavras de um criminoso, de natureza tão pecaminosa e completamente degenerada. A autobiografia que relata o caso de Peter Stubbs descreve muitos outros assassinatos que ele cometeu. Também está escrito que ele cometeu as mais terríveis atrocidades que se pode imaginar, sem ao menos que ninguém pudesse desconfiar dele. O número de vítimas que Stubbs carregava era muito grande. Com isso, muitos homens, mulheres e crianças, e até mesmo animais que foram mortos, fizeram com que toda a Alemanha fosse forçada a reconhecê-los como sendo completamente verídicos. Os habitantes de Colônia, Bedburg e de Paradat, vilarejos que sofriam continuamente com os ataques do animalesco ser que possuía a grande semelhança de um monstruoso lobo, temiam viajar de um lugar para o outro, sem que estivessem em um grande número de homens armados. Para o horror de todos, bastava que estivessem andando pelas estradas que ligavam um vilarejo a outro, para encontrar carcaças de pessoas mortas espalhadas pelas estradas e também pelo campo, onde a besta os atacou. Criatura esta que ninguém conseguia capturar e condenar à morte. Quando acontecia de alguma criança acabar desaparecendo dos arredores de sua própria casa, ninguém mais tinha a esperança de encontrá-los com vida novamente.
pois todos sabiam que já era mais que certo que o lobo já havia as devorado. Por mais que aumentasse o número de caçadores para caçar e capturar a criatura, esses homens não conseguiam obter êxito. Mesmo obtendo somente a frustração de não conseguir capturar a besta, eles não desistiam. E onde havia rumores do aparecimento da criatura, eles iam em busca da fera para capturá-la e matá-la, e assim acabar com seu reinado de terror. Os cristãos rezavam a Deus para os livrar das armadilhas feitas pelo diabo, que viesse a colocar o povo a ser confrontado pelo lobo. Quando foi um dia, a notícia que um lobo de tamanho imensurável foi avistado andando pela mata, que existia às margens de um grande rio. De imediato os caçadores cercaram a área onde o licantropo foi avistado vagando. Então soltaram seus cães para tentar acuar a criatura e não a deixar fugir. Neste momento, Stubby, vendo que não havia como escapar, tirou o cinturão e retornou à sua forma humana. Os caçadores tomaram um grande susto quando se depararam com um homem onde antes havia um lobo. Eles então ligaram Stubby ao lobo e também determinaram que tudo era obra do diabo. E naquele momento, Peter Stubby foi preso pelos caçadores e levado à justiça. Ele foi completamente torturado e, por medo do sofrimento que afligia sua carne, ele acabou admitindo a maldade de sua existência. Foi então que ele declarou a todos as muitas maldades que ele vinha cometendo durante esses 25 anos. Também confessou que, com o uso de magia negra, ele havia recebido um cinturão do diabo e que no momento em que ele o colocava, ele deixava de ser humano e se tornava um grande lobo negro, muito forte e sedento por sangue e carne fresca. Mas quando perguntaram aonde estava esse cinturão, ele acabou relatando que tão logo o tirou, o jogou na floresta no momento de sua captura, e que provavelmente ele deveria estar lá. Ouvindo isso, muitos caçadores retornaram para aquele lugar, mas nada foi encontrado. Então foi afirmado que possivelmente ela teria voltado da onde veio, ou seja, para as mãos do diabo, o qual havia projetado o mal sobre todo aquele povo, e a partir daquele momento havia deixado Stubby sozinho para estar sendo julgado por estes longos anos de terríveis atrocidades cometidas por ele. Por um pequeno tempo, Peter Stubby foi colocado sob custódia, até que toda a trama fosse descoberta. Então, depois de um tempo, foi descoberto através de investigação que sua irmã, Bill Stubby, e sua amante, Catherine Trump, foram ambas cúmplices dele em muitos dos assassinatos que ele cometeu. O tribunal ditou a sentença. Não só Stubby, mas sua irmã e sua amante foram condenados. 28 de outubro de 1589. Essas foram as seguintes sentenças. Peter Stubby está condenado a ser quebrado por uma roda, e sua carne deve ser arrancada em 10 lugares diferentes, por uma pinça quente, pois só assim conseguirão separar a carne de seus ossos, e então suas pernas e braços devem ser esmagados por uma ripa de madeira ou martelos. Tão logo isso seja feito, ele deve ser decapitado. O que restar de seu corpo deve ser jogado ao fogo, para ser consumido pelas chamas, até que não sobre mais nada.
a não ser as cinzas. Além disso, as duas mulheres devem ser amarradas e queimadas vivas no mesmo dia. E então, no ano seguinte, que se sucedeu o seu julgamento, no dia 31 de maio de 1590, a sentença foi executada na cidade de Edimburgo. Logo após ter cumprido a execução, como um alerta a todas as bruxas e feiticeiros que viessem a estar habitando aquela região, foi erguido um poste, sobre o qual foi colocado a roda onde Stubbe foi torturado, e mais acima penduraram a figura de um lobo e a cabeça de um feiticeiro. Também havia ao redor da roda da tortura inúmeros pedaços de madeira que representavam uma parte das vítimas de Stubbe. E foi decretado pelas autoridades que governavam aquela região que tudo isso deveria ficar em exposição pública. Ou seja, todos da região que passavam por aquele lugar teriam uma lembrança eterna dos crimes cometidos por Peter Stubbe e também da punição que ele recebeu. Tudo o que você acabou de ouvir sobre Peter Stubbe não é uma lenda ou conto. Ela realmente aconteceu. São fatos históricos. Realmente não sabemos ao certo se Peter Stubbe era um lobisomem, mas não há dúvidas que ele era o culpado por muitas mortes horrendas. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Me chamo Rosilda Lira. Sou inscrita no seu canal. E sempre que tenho um tempinho, estou lá para ouvir os relatos desta impressionante criatura, que infelizmente muitos não acreditam que existe. Faz pouco mais de 5 anos que moro no estado de São Paulo. Mas antes de me mudar para o local que resido com a minha família atualmente, eu morava em uma pequena propriedade que minha família possuía, em uma área rural de uma pequena cidade chamada de Telêmaco Borba. Este relato que estará sendo contado a todos vocês não foi vivenciado por mim, e sim por minha já falecida mãe, que todos da minha família carinhosamente chamavam de Nena. Ainda quando eu era criança, minha mãe me deixava aos cuidados de minha avó. Dessa forma ela podia ajudar o meu pai a suprir as necessidades da casa. Ainda tenho lembranças do lugar que minha avó morava. Era um pequeno assentamento de terra, bastante conhecido pelo sobrenome do homem que formou aquele lugar, Assentamento Siqueira Campos. E foi exatamente neste lugar que coisas estranhas passaram a acontecer. Em épocas mais antigas, aconteceu algo que muitos acreditavam ser somente histórias que o povo contava. Minha querida vozinha, sempre na companhia de minha mãe, nos relatava muitas histórias, que não somente ela, mas também minha mãe e meu pai já haviam vivenciados naquele lugar. Mas uma dessas histórias acabou por me chamar muito a atenção. Lembro-me dela me contar que a região que ela morava, bem antes de ser um assentamento, era a extensão de uma área rural, onde os trabalhadores acabaram por construir as suas casas às margens da lavoura. Essas mesmas casas não eram muito perto uma das outras, e em determinadas épocas,
Todo aquele povo se reunia naquelas terras para o plantio de milho, mandioca e feijão. Então, quando chegava a época da colheita, para poder armazenar tudo que era plantado e colhido, foi construídos silos feitos com palanques de árvores. Sobre esses palanques foi passado barro, para que as paredes ficassem mais firmes. E ao lado desse mesmo silo, foi construída uma cobertura para proteger as sacas que eram usadas e também para armazenar tudo que era colhido. Também era uma forma de não correr o risco de chuvas prejudicarem tudo que era colhido. Sempre que chegava a época da colheita, todos que moravam à beira daquele campo se reuniam em um grande mutirão de pessoas. Tanto os homens como as mulheres trabalhavam lado a lado, enquanto as crianças brincavam por entre a plantação. Bastava a colheita começar para que se pudesse ouvir as mulheres a cantarolar. E minha avó, que sempre estava por entre esse meio, dizia que dessa forma o dia passava mais rápido. Então, quando chegava o final da tarde, e somente no final de toda a colheita, todo esse produto era ensacado, ou então era armazenado no pequeno silo de madeira. Minha falecida avó dizia que todo esse trabalho era feito durante a noite, pois o calor que fazia durante o dia era castigante e à noite era sempre mais fresco. Ela também dizia que em todo o tempo que trabalharam naquela região, nunca imaginaram que iriam passar por um problema tão grande, que parecia não haver solução. Muitas pessoas que moravam naquela região usavam aquela estrada que passava próximo ao silo. Estas mesmas pessoas retornavam por aquelas estradas tarde da noite e tinham que passar pelo silo para poder chegar em seu destino. E com isso, alguns comentários passaram a ser ouvidos por toda aquela região. As pessoas relatavam o aparecimento de um cão de pelagem acinzentada e de porte muito grande. Este ser geralmente era avistado andando próximo ao pequeno silo. Muitas destas pessoas também diziam que tão logo passavam por frente do lugar, também eram acompanhadas por esta mesma criatura, que andava embrenhada em meia mata. Os mais antigos, que nunca foram descrentes de tais criaturas sobrenaturais, falavam sobre um famigerado lobisomem. Também diziam que se este ser fosse o que estava rondando aquelas terras, teria que ser expulso daquele lugar, ou toda aquela região seria amaldiçoada por tal criatura. Devido aos muitos comentários que se ouviam naquela região, muitas pessoas que trabalhavam fazendo a colheita durante o dia acabaram deixando de trabalhar no processamento dos produtos durante a noite, pois temiam que o que vinha sendo visto não fosse um simples cachorro. Nem mesmo a minha mãe e nem a minha avó acreditavam na hipótese que o que vinha sendo visto aos arredores fosse o que os mais antigos acreditavam ser. Os avistamentos da tal criatura não demoraram muito para se tornarem mais frequentes. O que antes acontecia uma vez por semana passou a acontecer todas as noites. Quando foi uma certa manhã, no momento em que os trabalhadores faziam o caminho que levava até o silo, quando faltava poucos metros para chegarem ao local de trabalho, todos aqueles que faziam aquele caminho acabaram tendo uma desagradável surpresa. Já era possível ver muitos dias de trabalho jogado fora. Parecia que um grande estouro de bois tinha passado por aquele lugar. A cobertura onde ficava o armazenamento das sacas estava completamente destruído.
Isso sem contar que boa parte de tudo que foi colhido e processado se encontrava espalhado em meio à terra da rua. Ninguém tinha uma resposta para todo o estrago que foi feito em uma noite. Então, depois que foi recolhido ferramentas e também sementes que poderiam ser reutilizados, depois de uma pequena reunião, em comum acordo entre todos, foi decidido que aquele lugar teria que ser vigiado durante as noites, para evitar novamente a perda de muitos dias de trabalho. Então, depois de alguns dias terem se passado, e os homens que passavam a noite naquele lugar sempre comentarem que o lugar era completamente tranquilo, tudo o que havia acontecido foi sendo esquecido por todos. E com isso os dias foram se passando. Quando foi um final de tarde, depois de um dia bastante cansativo de trabalho, o povo já se preparava para ir embora. E os homens que passariam a noite naquele lugar também já se encontravam no local. Esses passariam a noite fazendo a segurança. Então, depois de algumas horas terem se passado e a noite já ter tomado conta de todo aquele lugar, tudo estava tranquilo. Nada de diferente acontecia. O único som que se ouvia durante a noite era o vento que balançava os galhos das árvores e as pequenas moscas que rondavam o liquinho devido à claridade. Mas quando foi próximo às 11 horas da noite, aqueles homens passaram a ouvir passos que vinham da mata. E esses passos caminhavam em direção ao silo, acreditando que o que poderia estar fazendo aquele barulho só poderia ser algum animal que existia nas matas daquela região. Aqueles homens acabaram tomando a decisão de caminhar em direção aos fundos do silo. E quando se aproximaram dos fundos, acabaram ficando frente a frente com um ser que saía da mata. Tanto a minha avó como a minha mãe sempre concordaram com as palavras. Nunca foi colocado um ponto ou uma vírgula em tudo que elas ouviram e nos contavam. A fera que vimos sair da mata e acabou nos atacando era um animal que possuía traços de um homem, pois andava em pé de uma forma que parecia estar assentado sobre os próprios calcanhares. Seus braços também pareciam tão longos que quase encostavam o chão. Lembro-me de minha avó nos contar com exatidão que ouviu aqueles homens falarem que a tal criatura tinha a cabeça muito parecida com a cabeça de um cachorro. Seu focinho também era bastante longo, e a criatura possuía a língua e os dentes tão grandes que a impressão que aqueles homens tiveram é que a fera andava com a sua boca aberta, pois de sua mandíbula se projetavam seus enormes dentes para fora da boca. Seu corpo também possuía algumas anomalias, pois além de ser bastante magro, a ponto de conseguir ver as suas costelas, nem mesmo a sua densa pelagem que saía de sua cabeça e se espalhava por boa parte de seu corpo encobria a grande quantidade de cicatrizes que possuía. Naquele mesmo momento, todo aquele local ficou completamente impregnado por um odor muito fétido, algo muito parecido com um forte cheiro de carniça. Sem sombras de dúvidas, aquilo que os afligiu durante a noite era um lobisomem. Minha avó também nos contava que sempre teve por costume acordar ainda durante a madrugada para preparar o café. Então ela colocava em 1 litro de vidro e, para não derramar, ela fazia uma rolha de pano e o tampava.
Então ela levava esse café para o trabalho, para que durante o dia pudesse tomar aquele café e fumar um de seus paeirinhos. Mas aquela madrugada em si, enquanto caminhava por uma rua que mais parecia um carreiro, tanto ela como minha mãe acabaram se deparando com algo um tanto inusitado. Depois de alguns minutos caminhando por boa parte da extensão daquela rua e também já estarem se encontrando com outros companheiros de trabalho, todos acabaram sendo surpreendidos por alguma coisa que vinha os acompanhando por entre a mata que se formava à beira da rua. E para tentar afugentar o que estava à sua espreita, começaram a pegar as pedras que estavam na rua e jogar em direção à mata. Para ser mais exato, eles jogavam as pedras na direção de onde vinha o som de galhos se quebrando. Foi então que, para a surpresa de todos, que passado alguns minutos, apesar de ser durante o fim da noite, todos conseguiram ver um jovem que nunca tinha sido visto na região. Minha avó dizia que este jovem andava somente nas pontas dos dedos dos pés. Tinha seu corpo encoberto pelo que parecia ser feridas, e seus olhos resplandeciam um tom amarelado. Também era possível constatar que aquele jovem os seguia de dentro da mata. Minha avó, vendo toda essa situação, acabou se aproximando da encosta da rua e acabou o chamando. Foi então, para o espanto de todos, que aquele jovem, depois de soltar um grito muito alto que cortou aquele fim de noite, acabou correndo para dentro da mata e rapidamente sumiu em meio àquela densa vegetação verde. Todos que presenciaram aquele momento ficaram sem entender nada. Simplesmente se calaram e continuaram o seu caminho. Tão logo chegaram em seu destino, acabaram encontrando tudo revirado. Os homens que também estavam encarregados de fazer a segurança de todo aquele lugar estavam empoleirados sobre os galhos das árvores, e seus olhares eram de completo terror e espanto. Minha mãe dizia que era até difícil de acreditar, pois eram 7 homens buscando refúgio sobre as árvores. Mas tão logo eles passaram a contar sobre o ocorrido, todos entenderam que se não buscassem refúgio, era certo que nenhum deles estaria ali para contar todo o que aconteceu durante a noite. Todos que se encontravam ao lado do pequeno silo acabaram chegando a uma conclusão, que realmente o que vinha a estar andando por aquelas matas e tinha deixado aqueles homens em completo pânico só poderia ser uma coisa: um famigerado lobisomem. Depois de todo este acontecimento, muitos outros avistamentos aconteceram. Também houve várias outras tentativas que deram erradas para tentar matar a fera. E infelizmente, com todos esses acontecimentos, muitas pessoas que trabalhavam naquele lugar acabaram pedindo suas contas e foram embora daquelas terras. Os que restaram trabalhavam apreensivos, pois acreditavam que poderiam estar sendo observados durante o dia. Então, quando foi uma manhã, um chacreiro vizinho às terras que nós trabalhávamos chegou no pequeno silo, no exato momento em que boa parte dos trabalhadores se encontravam todos reunidos.
e acabou comunicando a todos que a partir daquele dia, a criatura que vinha aparecendo por toda aquela região não iria incomodar mais, pois ele, junto com outros homens, conseguiram fazer uma emboscada à criatura e por fim tinham dado fim na fera. Minha avó sempre nos contava essa passagem e ela sempre tornava a falar que uma coisa que ela nunca esqueceu foi o olhar daquele jovem em meia mata. Ela não tinha certeza, mas ela sempre acreditou que aquele jovem morava naquela região. E se era ele que carregava esta maldição de virar bicho, ele pode ter deixado a convivência dentro de sua casa junto à sua família, temendo o mal que poderia fazer aos seus. Depois que a fera foi morta, aquele jovem também nunca mais foi visto por aquela região. Pena que tanto minha mãe como minha avó não estejam mais em meio à minha família. Hoje guardo tudo isso que foi vivenciado por elas em minhas lembranças. Cordiais uivos a todos. Boa noite.